Paz do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus nós te adoramos, Senhor. Meu Deus, Tu és tão maravilhoso, tão grande, Tu és precioso, Senhor. Tu és o dom da nossa vida, Senhor. E nessa oportunidade tão preciosa, onde está aqui os Teus filhos, obreiro da sua seara, Senhor, os convidados para trabalhar para Ti. Senhor, nós te louvamos, Senhor, por tudo, ó Deus, pela saúde, pela misericórdia, Senhor, pela Tua bondade, meu Deus, o carinho que nos trouxe aqui nesta casa, para sermos orientados, Senhor, a respeito da Sua obra. Senhor, te louvamos, Senhor, pela vida de cada um, Senhor, e agora também, meu Deus, pedimos a Ti, ó Deus, estenda a Tua mão para resolver as causas que aqui foram mencionadas, problema de saúde, problemas familiares e outros. Senhor, coloca as mãos para dar vitória, Senhor, Pai justo e santo. Ó Deus, usa, Senhor, o Teu Filho, que vai ministrar a Sua palavra, para que saímos daqui, Senhor, mais alegres, Senhor, do que quando nós chegamos em Tua casa. Senhor, saímos daqui contente por ter ouvido o Senhor falar conosco. Senhor, usa, Pai, como instrumento, Senhor. Tu és digno de honra, de glória, Senhor, e queremos louvar a Ti por isso esta hora. Senhor, te adoramos, o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu saúdo todos vocês com a paz do Senhor. Graças ao nosso bondoso Deus, que me concede esse grande privilégio de poder ocupar essa santa tribuna para a exposição da palavra de Deus. Por gentileza, queridos, toma vossos assentos. Quero cumprimentar com muita alegria essa bandeira das Assembleias de Deus, e faço isso com muita honra, com muita alegria. Pastor Joel Amâncio Souza. Rapaz, a sua história já vazou aí em outros estados, da construção desse templo. É uma honra para mim poder te ver pessoalmente, como pastor de honra, pastor benemérito desse campo. E este ilustre varão de Deus, pastor Levi Ferreira Souza, em cujos ombros repousa a liderança desse trabalho e em cujos braços está o comando desta obra. Pastor Levi, ore por mim sempre. Ao seu presidente, pastor Jurandir Bernardes, um abraço, pastor. Irmãos, estava ao lado aqui do pastor Heleno, enquanto esse moço, com essa belíssima voz. Onde está o moço que cantou aqui? Irmão, conserve essa voz linda para Jesus. Estava falando com o pastor Heleno que a adoração ela tem dois aspectos. Adoração em espírito e em verdade. Adoração em espírito é a parte espiritual. É a parte interna, é a parte do templo. O difícil é adorar quando a figueira não floresce. Essa é a adoração em verdade. A adoração lá fora, quando as coisas não vão bem. Que Deus abençoe, irmão. Queridos, nós vamos daqui a pouco ministrar a palavra de Deus. Um tema muito interessante. Como a gente vai falar ou está falando para a inteligência da igreja, o ministério da igreja, a gente vai usar a palavra de Deus numa reflexão mais direta para obreiros. O pastor José Wellington, na última ceia, lá no Belém, ele pregou 58 minutos. E na mensagem que ele pregou na última ceia, ele fez algumas abordagens, que eu tive que anotar algumas coisas, como por exemplo, ele falou sobre o exame interno, no
causa da ceia do Senhor. Ele falou sobre o pecado da mistura. Ele falou sobre o sacerdote com roupa suja. E falou sobre roupa branca no lagar. Eu copiei algumas coisas, disse: presidente, eu vou desdobrar algumas coisas que o senhor pregou. O senhor me permite? Pois não. E na segunda-feira, aquela reunião tradicional de obreiros, nós pregamos sobre a crise existencial. Quem estava lá, parece que o pastor Levi estava lá, ou outros obreiros estavam lá. Nós falamos sobre a crise existencial, a crise do caráter de Jacó. Por que Jacó foi um homem afetuoso? Sim, a Bíblia diz que ele foi afetuoso. Que Jacó foi trabalhador? Sim, ele foi trabalhador. Jacó era até religioso, mas Jacó tinha um grande desvio de caráter. Porque Jacó nunca foi enganador. Jacó foi suplantador. Só que suplantador é pior um pouquinho do que enganador. Suplantador é aquele que causa ruptura na hierarquia. Suplantador é o divisor. Suplantador é aquele que quer levar vantagem em tudo. Na realidade, Jacó nunca foi enganador. Ele foi suplantador. E nós falamos na segunda-feira sobre a crise existencial. Ou seja, ele teve que retornar às suas origens. Interessante que ele passa por uma cidade, deixa a família e vai encontrar com Deus em Peniel. Mas por que ele foi sozinho? Porque o problema de caráter era dele. Era ele sozinho. E em Peniel ele foi nocauteado porque chegou cheio de razão. Bom, disse para o pastor Zé Wellington que eu ia desdobrar aqueles temas e nós estamos, ele pediu para que eu fosse cedo para o Belém segunda-feira. Há uma possibilidade de a gente estar falando no primeiro horário, seria a mesma reflexão daqui da reunião de obreiros de Limeira. Queridos, nós temos alguns DVDs, só DVDs, gravados aí pelo Brasil, alguns fora do Brasil, como por exemplo, esse DVD aqui, Vale a Pena Perdoar. Nós pregamos lá na sede do Belém, logo depois daquela AGE lá em Alagoas, quando o pastor Zé Wellington foi judiado, vou usar um termo de judeus, judiados pelo outro pastor concorrente que perdeu agora. Eu percebi que o pastor Zé Wellington estava um pouco triste, a coisa mais difícil que teve, você vê o pastor Zé Wellington um pouco triste, mas aquele dia eu percebi. Eu ia pregar uma outra mensagem, quando eu cumprimentei ele, dei um beijo nele, aí Deus me deu essa mensagem: vale a pena perdoar? Vale a pena perdoar? Porque a mensagem, ou o perdão, não está na área do sentimento. Porque se você recorrer aos seus sentimentos para perdoar, você não consegue perdoar ninguém. Porque o seu sentimento é implacável para aquele que te humilha ou te rejeita. O perdão está na área da razão. Você não sente de perdoar, você decide perdoar. Porque o perdão não é uma crise de amnésia. O perdão é um ato de libertação. Quem perdoa e esquece é Jesus. O homem perdoa, mas ele não consegue esquecer. Só que quando ele relembra aquilo não machuca mais. Quem perdoa esquece é Jesus, porque Jesus não tem nosso prontuário. Jesus não tem o nosso registro. Não. Ele pega todos os nossos pecados e joga nas profundezas de Miqueias 7, 19 a 21. Profundeza de quê? De mar. Alguns dizem que aquele era um mar do esquecimento. Imagina Jesus pegando nossos pecados, jogando na profundeza do mar e escrevendo uma placa bem grande: é proibido pescar. Porque ele não lembra, ele não tem registro. Você não peca hoje e vai para Jesus e fala assim: Jesus, eu pequei de novo, o Senhor me perdoa de novo? Ele vai responder para você: de novo? Não tem esse vocabulário na minha agenda celestial. De novo? Não. Ele perdoa, mas não perdoa de novo, porque ele não tem registro.
Essa mensagem é interessante, irmãos. Vale a pena perdoar? Síndrome de gafanhotos. Essa mensagem eu preguei na convenção no Maranhão. Sabe como é que surgiu essa mensagem? Eu estava ajoelhado aqui lá em Imperatriz, na convenção lá do sul do Maranhão, e ajoelhou um pastor do meu lado que orava assim: Jesus, perdoa as multidões dos meus pecados. Eu sou pó e cinza e sou um miserável pecador. Jesus, eu sou um zero à esquerda. Eu olhei para o pastor, era um pouco mais velho do que eu. Aí quando nós nos sentamos, eu falei: pastor, pode dar uma sugestão para o senhor, entre nós dois? Não ore assim mais não. Por quê? Porque o senhor não conseguiu dobrar Jesus. Isso chama-se sentimento de piedade, o senso de desvalor. O senhor não é miserável pecador, nem um zero à esquerda. O senhor é príncipe de Deus, e o senhor pode todas as coisas naquele nome que ele te deu a procuração de usar. É síndrome de gafanhotos, aquele relatório pessimista daqueles espias. Bom, irmãos, são vários, eu não vou falar todos, mas, por exemplo, eu tenho aqui uma coleção de escatologia, volume 1, 2 e 3. O volume 1 eu falo sobre os fatos escatológicos, sobre os fatos do futuro, aquela ordem do arrebatamento, ou seja, brado ou alarido dos originais, voz de arcanjo, está no singular, né? E trombeta de Deus, 3 ordens. O volume 2 eu falo sobre as 70 semanas proféticas de Daniel. As 70 semanas proféticas de Daniel. E o volume 3 eu falo sobre os 22 capítulos do livro do Apocalipse, dividido em 3 partes. João escreve as coisas que tens visto, as que são e as que hão de acontecer. Passado, presente e futuro. Bom, nós temos aqui 20 títulos ali de mensagens. São mensagens interessantes, sem soprar ninguém, sem reteté. Não, são mensagens bíblicas, somente Bíblia. Nós temos várias mensagens. Olha aqui, ó. O homem em 3 tempos. O homem em 3 tempos. O homem é um ser o quê? Tricótomo e não dicótomo. A psicologia, eu fiz a psicologia, e a gente tinha aquelas batidas de frente que nossos professores da psicologia, porque Lacan, Carl Rosen, Freud, eles não pregam uma tricotomia na psicologia, eles pregam a dicotomia. E Freud achou que tinha inventado a roda, disse que o homem tem id, ego, superego. Só que Paulo, há 1600 anos antes de Freud, diz assim: olha, o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, vosso espírito, vossa alma e corpo sejam conservados. A fortaleza do texto é conservar, irrepreensíveis para a vida do Senhor. Ou seja, Deus fez o homem com o espírito, que é o ponto de contato, com 3 funções, a alma com 3 faculdades e o corpo com 5 sentidos. Aqui eu falo sobre o homem como um ser tripartido. O homem é um espírito que tem uma alma e que habita num corpo. Espírito, alma e corpo. Bom, eu tenho uma série de mensagens, irmãos. Está ali, o irmão passa ali e deixa uma oferta de R$10 e pode levar o DVD. Amém? Tem DVD para crianças. Olha aqui, eu tenho um filme ali, que é o último filme, Deixados para Trás. É o volume 4, Deixados para Trás. Olha, passa ali. Tem DVD para crianças, uma série de DVDs ali. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias? Vamos. Por gentileza, por favor. Livro de Neemias. Livro de Neemias, por favor. No capítulo 13, livro de Neemias, no capítulo 13. Por gentileza. Livro de Neemias, no capítulo 13, por favor. Se você gosta de escrever e colocar tema de mensagem, coloca aí, olha. Se você gosta de tema de mensagem, está aí. O pecado de se misturar. Ou seja, o pecado da mistura. Neemias capítulo 13, por favor. Eu disse Neemias capítulo 13,
a partir do versículo 1 até o 3, diz assim: naquele dia, leu-se para o povo no livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na Assembleia de Deus. Talvez na sua tradução fala congregação de Deus. A Ara fala Assembleia de Deus. Porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel toda a mistura. Ou, talvez na sua tradução fala todo o elemento misto. Todo o elemento misto. Ou seja, foi apartado de Israel toda a mistura. O pecado de se misturar, irmãos. Queridos, eu tenho descoberto, ao ler a Bíblia, e mais especificamente, ao me preparar para trazer essa palavra, que Deus definitivamente não gosta de mistura. A única vez na Bíblia que Deus usou uma mistura, a única vez na palavra que Deus usou uma mistura, foi quando Ele decidiu dar um cálice de juízo para os pecadores. E está escrito no Salmo de Asaf, de número 75, e verso 8, assim: porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dar a beber dele, certamente todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas fezes. Foi a única vez que Deus permitiu uma mistura. A edição revista e corrigida fala fezes. Almeida, revista atualizada, diz em lugar de fezes, escórias. Ou seja, resto, lixo, fezes e excremento. Veja, a mistura que Deus aceitou, a mistura que Deus fez. Queridos, eu tenho me preocupado. Eu prego muito pelo Brasil. Não vou dizer lá fora, porque lá fora já virou escândalo. E eu tenho me preocupado com esse rumo que a nossa igreja está tomando ultimamente. Depois desse movimento da década de 70, o movimento neopentecostal. Eu tenho me preocupado. Tem sim. Queridos, qual foi a última vez que você participou de um culto inundado pela impressionante presença do Espírito Santo? Onde ninguém ousa ser irreverente ou fútil, onde os cânticos são preenchidos pela presença de Cristo e que os pecadores choram. Qual foi o último culto que você participou, que os ímpios e os desviados chorando vieram ao altar pedindo perdão? Onde o pregador é tão ungido que seu rosto parece brilhar com a glória sobrenatural daquele que se assenta no alto e sublime trono. O que você vê hoje são saqueadores de igrejas, profissionais de púlpitos, que vêm roubar o nosso dinheiro.
que vem cobrar 4.000 por mensagem, que vem cantar 6 hinos e leva da igreja 12.000 reais. São estrelas da companhia, com seus shows gospels, fazem do nosso púlpito um picadeiro, e quando não são animadores de auditório. Pastores, a conclusão que eu cheguei, que esse pessoal não é ruim, não, ruim é quem os convida. Cheio de blá blá blás, de mentiras. Na realidade são tomadores de uísque, adúlteros. O nosso púlpito está sendo entregue a um povo que se misturou. Quem você conhece que é estimulado quando você chega perto dele, você sente a presença do Espírito Santo? Onde estão aqueles que se alegram em derrubar as fortalezas do inimigo? Sabe por que você quase não encontra alguém dessa atual geração que preenche esses quesitos? Atenção, irmãos, porque essa geração de cristãos é culpada pelo pecado da mistura. Nós temos bloqueado, brindado a presença do Espírito Santo nos nossos cultos, por causa de pecados ocultos. Eu disse lá no Belém, vou repetir para vocês: quem não confessa pecado, guarda um segredo com o diabo. E o diabo não guarda segredo. Ele te ensina a fazer, mas ele não te ensina a esconder. O pecado você escolhe, mas você não escolhe as consequências. Quando você peca, ele te expõe a sua vergonha num outdoor em Lodebar. Queridos, a igreja deve atrair pela diferença e não pela igualdade. Guarde isso no seu espírito. A igreja do Senhor Jesus deve atrair pela diferença. Ela tem que fazer a diferença. Ela é a diferença e não pela igualdade. Eu vou ser igual a alguém que professa uma fé que não é minha, a um movimento neopentecostal cheio de festas judaicas. Eu chego em algumas Assembleias de Deus, eu vejo lá candeeiros, castiçais, tabernáculos, Arca da Aliança. Eu digo, vocês estão contaminadas com G12, porque é um movimento neopentecostal que trouxe para as Assembleias de Deus isto, porque essas festas foram abolidas no Concílio de Jerusalém. Porque quem coloca uma Arca da Aliança no púlpito da igreja está jogando o sangue de Jesus no lixo. Misturar significa o que, irmãos? Combinar ou fundir em uma só massa, de modo que as características individuais desapareçam. Misturar é a mescla de 2 elementos, fazendo com que se perca a sua singularidade individual. O povo de Deus deseja se fundir e mesclar, e rapidamente perde o seu caráter único, diferente, que é especial. A igreja que se mistura, ela perde o seu caráter. Eu estava ali sentado, irmão, sem demagogia. Eu não preciso disso. Quando o pastor Levi estava dando aquelas preliminares, eu pensei comigo, ainda existe pastores conservadores. Ele não é radical nem liberal.
Queridos, a igreja é um povo especial e separado. Hoje, se há uma doutrina extinta, que está desaparecendo dos púlpitos assembleanos, é a doutrina da santificação. E está escrito: segui a paz com todos. Vocês vão perceber que não é a paz que vai levar ao céu. E a santificação, sem a qual, veja a última sentença, ninguém verá o Senhor. O texto é forte, o texto é explícito. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por onde anda esta doutrina? Por onde anda esse ensinamento? Nós estamos promiscuindo em nome de uma evolução tecnológica, em nome de doutrinas vãs. Porque pastor, se eu não imitar aquela comunidade que está do meu bairro, eles vão levar os meus membros. Leva porque você não é um homem de Bíblia. Porque eu nunca vi falar que uma ovelha foge do pasto gorda. Ovelha só foge do pasto quando ela é magra. Quando o pastor, o obreiro, não é um homem de Bíblia. Não dá Bíblia. Eu conheço igrejas, irmãos, que o culto de terça-feira, de ensinamento do pastor presidente, enche mais do que o culto domingo. Por quê? Porque a igreja gosta de Bíblia. A igreja gosta de engordar com o ensinamento bíblico. A coisa mais difícil que tem é pregar no Cordovil. Pastor Antônio Gilberto. Eu prego lá de 2 em 2 meses. A igreja lá é como os berianos, pastor, examina tudo. E tem uma coisa, e se você falar alguma coisa errada no domingo, pastor Antônio Gilberto não chama a atenção do pregador, mas terça-feira ele joga tudo por terra. Ele disse para mim que teve um pregador que chegou lá e falou que Jó foi punido porque não era dizimista. A igreja toda olhou para o pastor Antônio Gilberto, porque terça-feira tinha o troco. Pelo contrário, ele foi fiel em tudo. Queridos, quando Paulo escreve a Tito, ele diz assim: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade não é pecado. Pecado é errar o alvo. Iniquidade é culpa no cartório de Deus. Para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu. Eu tenho uma tradução que fala assim: particularmente seu. Especial, vírgula, e zeloso de boas obras. Não é zeloso, vírgula, de boas obras, é zeloso de boas obras. Olha, Deus separou um povo seu, especial, que não se mistura. Deus mandou Jesus criar um povo especial, que não se pareça com nenhum povo deste mundo, que não se pareça com nenhuma sociedade dessa terra. Não é ser insociável, irmãos. Não, senhores, não é aplicar tecnologia nos nossos templos, não, senhores. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de costumes e pecados. Olha, Moisés sabia que só havia uma coisa que os tornava especial, ou diferente de todos os outros povos da terra. Era a presença de Deus revelada no meio. Somente eles possuíam a real presença de Deus. Olha o que diz Deuteronômio 7,6. Pois tu és um povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhes fosse o seu povo próprio e de todos os povos que há sobre a terra. Se você remover a presença de Deus da igreja,
você vai remover tudo. Somos especiais, somos diferentes, somente quando a presença de Deus está em plena revelação em nosso meio. Olha aqui, irmão. Olha para cá. Vamos supor que alguém aqui, que tem aí um sítiozinho, uma chácara, uma fazenda, tem lá uma vaquinha leiteira, e trouxe para nós aqui 1 litro de leite puro, longa vida. Se você colocar o leite puro aqui, e mais 3 copos do lado vazio, e colocar 1/3 do leite puro e preencher com água, a cor é igual. Faz esse teste na sua casa. A cor não muda. Pastores, tem obreiro longa vida, tem obreiro tipo A, tem obreiro tipo B e tem obreiro tipo C. Onde você se enquadra? Colocaram água na tua doutrina? Colocaram água nos seus costumes? O que tira o caráter especial é a mistura. E a estratégia principal de Satanás contra a igreja é quando ele tenta fazer a igreja a misturar com ele. E quando você mistura, você perde a força. Satanás coloca água no teu leite. Por favor, seja um obreiro longa vida. Em que você está misturado? Qual é a mistura? Sabe o que diz a Bíblia, irmãos? Por favor, olha só para mim, irmãos. O obreiro que está passando com as anotações, deixa ele trabalhar, mas olha só para mim. A igreja é um povo que vive à parte. A igreja é um povo que vive à parte. Lá em Números 23:9, diz assim: porque do cume das pedras o vejo, e dos outeiros o contemplo, eis que este povo habitará só, e entre as nações não serão contados. Sabe qual é o segredo de Israel? O segredo de Israel é porque habitava só. Israel nunca foi contado entre as nações. Este é o segredo de Israel. Eles não se misturam. Eu estudei 13 anos com os judeus, pastor. 13 anos, todas as quintas e todas as terças-feiras. Eu aprendi uma coisa com os judeus: eles não se misturam. Em hipótese alguma. E é o povo mais reverente que eu já pude conviver. Esse sobrenome meu, Heiderich, porque eu sou filho de um alemão, nascido em Colônia, mas filho de judeus. E meu pai me fez voltar às origens, estudar 13 anos, para aprender muito com os judeus. Uma coisa que eu aprendi: não existe povo mais reverente do que os judeus. O nosso rabino, na hebraica, quando ele, no domingo de manhã, ia ler um dos livros do Pentateuco, ele lavava as mãos com sabão, ia até a redoma de vidro, tirava um dos rolos, contava 7 passos, sem virar as costas para os 4 rolos que lá ficaram. Quando ele contava 7 passos, ele abria o livro, lia-se o livro, e aleatoriamente ele chamava um dos participantes para ler um dos livros. Aí você vai dizer: mas isso é bíblico? Sim. Moisés, quando ouvia Deus falar no Santo dos Santos, ele ouvia de Deus e não virava as costas para Deus para entregar a mensagem a Arão, para Arão entregar para a congregação, ou seja, o povo mais reverente. Mas o nosso povo, não aqui, que eu estou vendo que os obreiros são educados. Quantas vezes eu prego por aí, eu vejo jovens brincando no celular, no tablet, outros namorando, outros, o pastor está lendo a Bíblia, o povo está entrando dentro da igreja. Queridos, veja, a igreja do Senhor é um povo que vive à parte. Quando a igreja se misturou no tempo de Constantino, houve uma tragédia. Ela passou a fazer o quê? O sinal da
cruz. Olha, a igreja não pode se misturar com a política. Eu não quero dizer que a política é do diabo. Eu não quero dizer que os irmãos não podem se candidatar a vereador, a deputados, a senadores, a prefeitos. Não, eu não sou radical para dizer para você que a política é do diabo. Mas, irmãos, eu nunca vi. É uma mistura explosiva a gente misturar com uma política partidária. Qual é o pastor, deputado que se tornou mesmo? Deixa eu faltar com a ética, porque estamos num culto fechado. Onde está o meu amigo Idásio Takayama? Onde está Mateus Iense? Onde está Marcos Feliciano? Irmão, é uma mistura explosiva. Igreja e Estado. Olha o que o pastor disse. Ele, pastor Heleno, o prefeito sabe que nós somos quase que maioria em Limeira. Essa maioria vai acontecer naturalmente. Todo o povo que mistura se divide. Olha para cá. Olha que palavra forte, irmãos. Oséias 7, 8 e 9 diz assim: Efraim mistura-se com os povos. Efraim é um bolo que não foi virado. E o pior, estrangeiros sugam sua força, mas ele não o percebe. Seu cabelo ficou grisalho e nem ele repara isso. Ei, olha para cá. Efraim era um bolo que não foi virado, porque queimava somente de um lado, porque se misturou. Quando o obreiro do Senhor, um cooperador, é um bolo que não vira, ele é santo aqui dentro da igreja, mas misturado lá fora. Porque ele dá cheque sem fundo, porque ele engana o imposto de renda, comprando recibos de dentistas e de médicos, espanca a esposa, grita com os filhos, joga na telecena, na lota e na quina. Obreiro que se mistura é um bolo que não foi virado. Aqui dentro, ele é crente até demais. Mas lá fora, ele não se queima. Ele é um pai rejeitador, que não sabe qual que é o seu papel social na família. E tem uma coisa, vocês querem saber o resultado da mistura de Efraim? Efraim, filho de quem? De José. Efraim quer dizer o quê? Filho da minha prosperidade. Porque Manassés era o filho do esquecimento, das coisas que se passaram. Agora atenção, Manassés não se mistura, mas Efraim vai se misturar. Vocês querem ver o resultado da mistura de Efraim, que foi um bolo que não se virou, ou não foi virado? Sabe qual é o resultado? Quando veio o livro do Apocalipse, Efraim não foi contado entre as tribos. Sim. Apocalipse 7, 4 a 8 diz assim: então ouvi o número dos que, então ouvi o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Rúben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Azer 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil. Atenção, na tribo de Manassés, e Manassés era irmão dele. Na tribo de Manassés 12 mil, na tribo de Simeão 12 mil, na tribo de Levi 12 mil, e na tribo de Isacar 12 mil, na tribo de Zebulon 12 mil. E atenção, olha com quem Deus substituiu Efraim. E da tribo de José 12 mil, e da tribo de Benjamim 12 mil. Onde está a tribo de Efraim? Ficou de fora, porque se misturou. O irmão dele foi contado,
mas ele não foi. Cuidado com o que se mistura, porque você pode não estar sendo contado na agenda celestial. Cuidado com o que você vê na internet. Cuidado com o que você vê no seu monitor. Cuidado com a pornografia. Porque se Deus não poupou o filho de José, amigo, vai nos poupar? Queridos, a Bíblia diz que Jerusalém misturou com outros povos e ela foi comparada com vinho misturado com água. Ouça o que diz o profeta Isaías no capítulo 1, 22. A tua prata tornou-se escória e o teu vinho misturou com água. Satanás pega o teu vinho e mistura com água. Mas quando você não é misturado, Jesus pega a tua água e faz ele virar vinho. Cuidado. Cuidado. Israel se misturou com as escórias. E o vinho de Israel foi aguado. É a tática de Satanás, é pegar o nosso vinho e colocar água. Queridos, nós temos aqui alguns perigos na mistura. Presta atenção, obreiros. Eu estou já finalizando a ministração, mas ouça-me. O perigo, ou os perigos da mistura. A mistura, quem gosta de escrever, escreva. A mistura faz você perder a qualidade. Vou repetir. A mistura faz você perder a qualidade. Sabe quem perdeu a qualidade na Bíblia? Lá em 2 Samuel 11, 27, diz assim: passou o luto de quem? De Batseba. Davi mandou que a trouxesse para o palácio, ela se tornou a sua mulher e teve um filho dele. A partir daquele momento, Davi perdeu a qualidade para Deus. Olha, está escrito assim: mas o que Davi fez desagradou, o que diz a Bíblia? Ao Senhor. Desagradar ao Senhor é perder qualidade. O pastor está me ajudando. A cor é a mesma, o sabor é diferente. Ele está referindo-se ao leite. Quando você bebe um leite misturado, a cor é a mesma, mas o sabor não é igual. Olha aqui, irmãos. Atenção. A mistura faz você perder a qualidade. 2. A mistura faz você perder a utilidade. Meu Deus. Você tem que ser útil. Se você se misturar, você vai ser inútil. Mateus 25, 14 e 15 diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? E lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Deste momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Judas não era mais útil. Ele perdeu o ministério. E sabe quem disse que ele era do ministério? Pedro. Pedro diz, ele tinha a parte conosco. E o mais forte, ele era do ministério. Não foi isso que Pedro disse, pastores? Ele era do ministério. Ou seja, ele não era mais útil. Ele foi descartado. Porque se misturou com propina. Se misturou com dinheiro. Obreiros, cooperadores, não perca a utilidade. A mistura faz você perder a durabilidade. Vocês querem um exemplo bíblico? Em 1 Reis 11:11, aconteceu o quê? A redução do reinado de Salomão, porque ele se desviou do Senhor e se misturou seguindo outros deuses. Então o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu a minha aliança, e os meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino, e darei aos seus servos. E sabe por que Deus não tirou tudo? Por amor a Davi. Porque se não fosse, pastor, e o amor que Deus tinha por Davi,
Ele tinha reduzido o reinado de Salomão a 0. E sabe onde Salomão errou? Politicamente. Ele precisava de madeira do Líbano. Ele vai casar com a filha do rei, que adorava Astarote, um deus poste. Quando ele precisava de dinheiro do Egito, ele casa com a filha de Faraó. Quando ele precisava de dinheiro dos sidônios, ele casa com uma mulher que era filha de um sacerdote sidônio, que adorava Deus Moloque, um Deus nojento. E quando Salomão ficou, porque Salomão, irmãos, Salomão, eu admiro a sabedoria de Salomão, mas tem uma coisa, ele escreveu quantos livros? 3. O primeiro foi qual? Foi? Eclesiastes. Não foi? Ou foi Cantares? Foi Cantares. Depois Provérbios e depois Eclesiastes. Em Cantares, ele exalta a beleza do corpo da mulher que ele mais amou. Ou seja, ele era apaixonado por uma mulher, ainda que tivesse várias. Mas ele apaixonou por uma. Ele fala da beleza do corpo da mulher. Aí quando ele estava com seus 50 para 60, ele escreve Provérbios. Ele passa a dar conselhos. E quando ele estava com mais de 70, ele escreve Eclesiastes e fala assim: lembra do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e não haja nele o quê? Ali já estava entregue. Ali ele vivia só do passado. Ali ele vivia só de lembranças. As mulheres novas. Salomão, ó, se você não adorar a Astarote, eu vou embora. Salomão era apaixonado. Era o garanhão gospel. Louco por mulheres. Olha para cá. 3 pastores foram reconciliar um com o outro, porque não queria contar pecados para a igreja. 3 pastores. Um falou: pastor, vamos no lugar secreto orar, só nós 3, porque nós temos que reconciliar um com o outro, e como nós temos a autoridade do céu, 2 perdoa 1. Muito bem. Pastores, estamos aqui 3, não tem ninguém aqui do nosso lado. Eu vou contar o meu pecado. O meu pecado, pastor, é porque eu sou mulherengo. Na minha igreja, eu estou vendo a hora que eu vou cair, porque não aguento ver aquelas irmãs. Meu negócio é sexo. Eu quero que vocês 2 oram por mim. Ajoelhem. Aí os 2 colocaram a mão na cabeça daquele um, orou: Jesus, repreenda esse espírito, essa coisa demoníaca do teu servo. Aí ele levantou chorando. Aí foi o segundo confessar. Qual o seu problema? Meu problema é que eu sou ladrão. Eu mais o tesoureiro somos assim. Estou construindo uma mansão, uma casa de praia, só com dinheiro de dízimo dos crentes. Meu negócio é tirar dinheiro da igreja, ninguém sabe. Eu quero parar com isso. Vocês oram por mim? Vou ajoelhar. Aí os 2 oraram pelo um. E o terceiro, qual o seu pecado? O meu pecado é que eu não guardo segredo. Tudo que vocês estão falando aqui, eu vou ter que falar, minha língua coça. Vou contar para todo mundo. Salomão, ele perdeu a durabilidade. Atenção, crente que se mistura perde a confiabilidade. Querido, eu duvido que pastor Levi, ou outro pastor presidente, atende a voz de alguém quando pede para você ser separado ao diaconato ou consagrado ao pastorado ou ao presbitério, se você não é um homem de confiança, se você não é parceiro, se você não é um homem que está sempre ao lado da sã doutrina. Olha, quem se mistura perde a confiabilidade. Em Lucas 16:2, na parábola do administrador astuto e infiel, que foi acusado de estar desperdiçando os bens de um homem rico, Jesus chamou-lhe e perguntou: o que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito? Preste conta da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador, ou seja, você está fora. Ou seja, aquele moço perdeu o quê? Perdeu a confiança, ele não tinha mais.
Ele perdeu o quê? Já era uma pessoa que ninguém acreditava mais nele. Eu termino, irmãos, falando sobre as trágicas práticas da mistura. Primeiro, a mistura na área da família. Esse mesmo Neemias aqui, quando o pastor fala aqui da questão da separação, do divórcio, quando ele fala aqui, que é lógico, cada caso é um caso, ele especificou aqui, cada caso é um caso, há caso até que trouxe o benefício, o senhor sabe disso, mas essa minoria, pastor, é coisa tão pequena, quando ele fala essas coisas. Veja, irmãos, sabe por quê? Porque realmente tem uma mistura na área da família. Quando a gente fala, vocês pensam que ele foi duro? Vocês estão achando que ele foi duro? Duro foi esse aqui, ó. Olha para cá. Duro foi esse aqui, ó. Quer ver? Vocês querem ver? Duro foi esse aqui, ó. Neemias 13. Esse que foi duro. Esse foi duro. Neemias 13. Olha o que ele diz aqui. No capítulo 13, versículo 21. Vi também naqueles dias, que judeus haviam se casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdoditas e não sabia falar judaico, mas a língua do seu respectivo povo. Atenção, contendi com eles, os amaldiçoei, os espanquei, puxei-lhe os cabelos. Rapaz, você já pensou, se você for puxar cabelo, só vai ter careca aqui na igreja. Não estou falando do senhor não, viu, pastor? Pelo amor de Deus. Você sabe qual é a alegria do senhor no arrebatamento? Que na hora que o senhor for arrebatar, Jesus vai colocar tudo no lugar outra vez. Aleluia. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que diz. Espanquei algum deles, e lhe arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo, não darei mais vossas filhas e vossos filhos, e não tomarei mais vossas filhas, e nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Olha o que ele cita. Ele cita como exemplo negativo Salomão. Não pecou nisso Salomão, que foi rei de Israel? Olha o que ele continua dizendo aqui. Todavia, entre muitas nações, não havia rei semelhante a ele, e era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dá-se voazimos nos ouvidos para contra Deus, casando com mulheres estrangeiras. Ei, cuidado com a mistura na família. Cuidado com a mistura na família. Olha esse triste episódio de Salomão. Cuidado com que seu filho, sua filha está namorando e vai ficar noiva a posteriori. Segundo lugar, mistura da nossa linguagem. Eu estava numa igreja, estava chegando para o culto, parou um carro e desceu um casal, e o homem perguntou assim para o acomodador, chamado de porteiro na Assembleia de Deus, assim, qual é o cara que vai pregar? Aí eu chamei e falei, meu amigo, na Assembleia de Deus, pastor tem nome, não é cara. Quem vai pregar sou eu. E eu não sou cara, eu tenho um nome. Nós temos que tomar cuidado com a nossa linguagem. A Bíblia diz assim, que você deve ter um lugar suave, um falar suave, um falar doce. Com a nossa palavra liberamos a ação de Deus em nossas vidas, ou liberamos a ação do inimigo de nossas almas. E palavras ditas têm o poder tanto de dar a vida como de tirá-la. E a Bíblia, irmãos, ela faz uma distinção tremenda sobre o que é uma palavra torpe. Não é torpe, é torpe. O que diz a Bíblia? Não sai da sua boca nenhuma palavra torpe, só aquela que edifica. A palavra torpe é aquela que contraria ou fere os bons costumes, a decência, a moral. Também a Bíblia afirma assim, que de toda palavra frívola que os homens proferirem, dela darão conta no dia do juízo. Torpe é palavra indecente, e frívola é aquela que você fala de forma precipitada, falada sem pensar, é uma palavra inútil. Queridos, sejamos senhores da nossa língua, para não sermos escravos de nossas palavras. O que você tem falado?
O pastor agiu corretamente, irmãos. Porque só fala mal do pastor Zé Wellington quem não conhece a vida dele. Só quem não acompanhou o ministério dele como esse homem acompanhou a vida toda. Só. Eu nunca vi um paizão daquele. Um homem longânimo. Um homem sensato. Que sofreu. E só nós daquela convenção soubemos nos bastidores. As carretas, os caminhões do pastor Zé Wellington foram barrados. Todos lá na barreira policial. E do outro passou. Tentaram, irmãos, tirar um fio de todo o sistema eletrônico daquela convenção. As 4 inserções do outro candidato desagregador foram de ataques ao ponto de chamar o nosso presidente para o debate. Ele sim é suplantador, que causa ruptura à hierarquia. Pastor, está certo em punir essa pessoa que vai na rede mundial de computadores e diz do pastor Zé Wellington. Irmãos, por 31 dias, nós oramos no Belém. Eu ia pregar nos setores. No culto domingo, o pastor colocava a igreja de joelho, orar pela convenção, enquanto o outro estava falando fofoca. Pelo amor de Deus, cuidado com o que você fala. Como é que você tem falado com tua esposa, com teus filhos? Você tem chamado o seu filho de moleque? Se você chama seu filho de moleque, você está dizendo, você é uma derivação de Moloque, você é um endemoniado. Você não pode chamar o seu filho de moleque. Você não pode dizer que seu filho não presta. Você não pode dizer que o casamento da sua filha vai ser uma porcaria. Minha filha, o seu casamento vai ser uma porcaria igual ao meu. Não sei porque você nasceu, sua praga. O que você tem falado para os seus filhos? Eu tenho uma mensagem aqui que fala poder das palavras. Poder. O que você tem falado? Você tem misturado a sua linguagem? Você é tipo daquele obreiro que gosta de contar piadas imorais mesmas, que são piadas pseudos evangélicas? Ou piada gospel. Muito obrigado, pastor Júnior. Piada gospel. Ei, cuidado com o que você fala. Está escrito que você vai dar conta de tudo daquilo que você fala no juízo. Se você for para lá. Se você for crente, você nem vai para o juízo. Você vai para o tribunal de Cristo, não para o juízo, que é o grande trono branco. Queridos, cuidado. Deixa eu encerrar. Mistura na nossa adoração. Ó, vocês já viram uma coisa aqui? Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Irmãos, eu estou falando aqui de, com conhecimento, porque a minha agenda está cheia até 22 de dezembro. Eu tenho rodado esse Brasil pela Europa, pelos Estados Unidos, pela África Ocidental, pela África do Sul. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós estamos caindo numa armadilha, as Assembleias de Deus, mas uma armadilha tão sutil, que nós começamos a imitar as comunidades evangélicas, que surgiram com o movimento do G12, com o M12 e com o Mi. Adoração. Ministério de dança. Sim, senhores, a Assembleia de Deus já tem ministério de dança. De dança. De dança. Dança gospel. Ei, adoração. Já estamos imitando os batistas. E desprezando a harpa. Cuidado com a mistura na nossa adoração. Se você chamar os jovens da igreja e falar com eles, eu dou para vocês um prêmio. Se vocês falar de cor, cantar de cor 20 hinos da harpa, vocês vão ter que descer talvez para 10, a 5, a 2 ou nenhum. Porque os nossos jovens, eles não sabem nada de harpa. Nada. Mas sabem de Fernandinho, sabem de Diante do Trono, sabem de Cassiane, sabem de Damares, sabem de tudo. Nós estamos misturando a nossa adoração. Não quer dizer que você não tem que cantar em avulso, não quer dizer que Cassiano não tem que cantar. Tem, mas acontece, irmão, a prioridade é a nossa adoração. Quando eu estudei no IBAD, a irmã Doris Lemos tinha uma matéria chamada Inologia. E a gente só passava
e pegava o nosso certificado de diploma, se a gente soubesse os 524, o histórico daquela, era 524 da harpa cristã, porque a Mandólios não passava a gente. Mandólios fazia com a gente assim, ó, fica de pé aí, quem escreveu o hino 500, quem escreveu o hino 515, qual o histórico do hino primeiro, tinha que saber tudo, rapaz. Pastor, se o senhor pedir obreiros para levantar harpa, o senhor vai ter uma decepção, que muitos não trazem harpa na igreja. E hoje, agora, não precisa trazer harpa não, porque ela já aparece no data show. Não canta, não traz. E outra coisa, hoje, não se carrega mais a Bíblia, se carrega o iPhone, o iPod. Eu fui visitar uma irmã lá em Juiz de Fora, que está lá doente, 75 anos. Eu levei um pastor moderno, um pastor novo comigo. Aí eu falei, irmão, vamos ler a Bíblia. Ele tirou o iPhone. Aí a irmã falou comigo assim, pastor, isso vale? Eu falei, vale, irmão, deixa ele ler. Ele tirou o iPhone do bolso, iPhone, vamos ler aqui. E a irmãzinha de 70, ele falou, pastor, isso vale? E a irmã cobrou de mim, pastor. Isso vale? Rapaz, não carrega mais Bíblia. É iPhone, iPad, tablet. Vamos lá, vamos ler, vamos ler. Hoje está até difícil pregar para os jovens. Porque quando você prega, não é o seu caso não, viu, irmão? Porque eu também tenho o meu, para anotar o que o pastor fala. Hoje está até difícil pregar nas igrejas, porque quando você está pregando em culto de jovens, você fala uma palavra, eles vão dar no Google. Peraí, deixa eu ver se o pastor está falando certo. Está difícil pregar hoje, rapaz. Porque o Google, rapaz, o Google está lá. Você fala assim, uma palavra da Bíblia, o jovem, não sei se o pastor está falando certo. Porque o meu celular tem Hi-Fi, 3G e Android. Rapaz, está difícil pregar hoje na Assembleia de Deus. Hein? Só não tem Jesus. Irmão, olha aqui. Eu tive um confronto num congresso de jovens. Um confronto porque nós tivemos algumas perguntas e respostas. O rapaz falou, pastor, eu posso usar brinco? Eu falei, pode. Pastor, eu posso jogar lá no time do meu bairro lá eu falei, pode. Pastor, eu posso usar calça esporte? Pode. Pode, pastor. Você só não pode entrar no céu, amigo. Hein? Aí, pastor, então eu sei o que você quer dizer. Irmãos, cuidado com a nossa adoração. Muito cuidado, jovens, pastores, muito cuidado. Cuidado com essa mistura da nossa adoração. Muito cuidado. Para terminar, queridos, mistura da nossa adoração, já falei, mistura doutrinária, aqui americana. Um pastor me ligou e disse, pastor Enilson, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Me manda um estudo bíblico sobre o arminianismo e o calvinismo, porque alguns jovens da nossa igreja foram contaminados pelo calvinismo da graça eterna, da salvação eterna. Irmãos, muito cuidado, obreiros. A literatura que você vai ler, o livro que você está lendo, muito cuidado com a nossa mistura doutrinária. Eu disse lá no Belém, e vou repetir para vocês aqui, o maior perigo hoje é um pastor da Assembleia de Deus dar a oportunidade a alguém para falar sobre escatologia, se ele não tem conhecimento de escatologia. Sabe por quê? Porque estão misturando aí pré-milenismo com amilenismo, com pós-milenismo, estão fazendo uma mistura, irmãos, uma mistura nessa doutrina escatológica. E tem a igreja leiga, a igreja recebe e dá glória a Deus, está envenenada. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe essa região, que Deus abençoe essa cidade, que Deus abençoe o pastor Levi, a todos vocês que estão encaminhando. Essa foi uma reflexão, porque veja bem, uma mensagem, ela é composta de quê? De emoção e reflexão. Eu vim trazer uma pequena reflexão das nossas origens. Eu não sou radical, eu não enxergo um palmo na frente do meu nariz, mas eu tenho medo dessa atual geração. O que nós estamos deixando para os nossos filhos? Quem é que vai tocar essa obra da Assembleia de Deus? Olha para cá. Eu deixei por último. Eu deixei essa por último. Sabe por que Uzá morreu? Sabe por que Uzá morreu? Eu vou fazer essa pergunta para vocês que eu termino com ela. Sabe por que Uzá morreu? Não foi por culpa dele que ele morreu. Sabe quem foi o culpado da morte de Uzá? Sabe quem? Um jovem de cabelo encarrancolado, bonito, de um gentil aspecto,
que mudou o modelo de Deus chamado Davi. Porque a arca, ela foi construída para ser carregada pelos levitas, e mais especificamente pela família dos coatitas, com 4 varais. Fica aqui um levita dos coatitas, coloca a arca aqui. Outra direita coloca no ombro direito. Lá na frente, coloca no varal à esquerda aqui, e no varal à direita aqui. Ou seja, quando Davi obteve uma grande vitória, ele ficou tão entusiasmado que ele disse: vou afastar os obreiros velhos. Esses obreiros bitolados, pastores bitolados. Ei, coatitas, fora! Porque agora eu vou fazer um carro 0 quilômetro para colocar a arca do Senhor. Isso, pastor Jurânio, gostei, quebrou a cara. Sabe por quê? Porque o modelo não era para colocar a arca num carro novo. O modelo é nos ombros. O que aconteceu? No primeiro obstáculo, Uzá morreu, coitado, tentando ajudar o rei Davi. Davi ficou tão temeroso, tão indignado, mas tão preocupado, que ele voltou às origens, chamou novamente os levitas, e a cada, não sei, acho que me fugiu a memória aqui, não sei quantos metros que a arca ia, ele matava, fazia um sacrifício, não sei se era 1 quilômetro ou os metros, ele, de medo, Deus, Deus, me poupe, porque eu mudei o modelo, mas agora eu voltei às origens. Ei, carregue em nome de Jesus essa doutrina da Assembleia de Deus nos ombros. Carregue essa doutrina, irmãos. A Assembleia de Deus ainda é a melhor igreja para servir a Jesus. Eu vou repetir: a Assembleia de Deus ainda é. Atos 2:42, ainda é, e vai permanecer assim, se você ajudar a direção, carregar essa doutrina nos ombros. Fica de pé, irmão, só 30 segundos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pastor Levi, deixa eu fazer um pedido para os obreiros. Olha para o seu obreiro, o seu vizinho direito ou esquerdo, e diga assim: carrega essa doutrina, carrega os bons costumes, em nome de Jesus, carrega os bons costumes, essa doutrina. Repete comigo, obreiros, repete comigo, haja o que houver, aconteça o que acontecer, venha o fato que vier, venha a inovação que vier, mas eu guardo a palavra no meu coração para não misturar e pecar contra Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Pastor, muito obrigado. Aleluia. Vamos aproveitar e orar. Enquanto nosso irmão Zé e o irmão Rafael vai chegando, pastor Heleno fazendo essa oração. Aleluia. Amado Deus e soberano Pai, meu Deus, somos gratos, Senhor, mas muito gratos a Ti, Senhor, por essa boa palavra, Senhor, que mandaste para nós. Somos gratos, Senhor, pela vida dos Teus servos aqui reunidos, onde queremos aprender para melhor Te servir. Somos gratos pela vida do Teu servo que acabou de ministrar a Tua palavra. Meu Deus, para que possamos também guardar, Senhor, absorver e colocá-la em prática. Meu Deus, ser conosco, abençoa o Teu servo, pastor Levi, na frente desse trabalho. Meu Deus, continua abençoando o Teu povo como tens feito. Oh, maravilhoso Jesus, somente Tu podes, Senhor, fazer uma grande obra. Sustenta cada um de nós nas Tuas santas mãos, para que possamos fazer o Teu querer, de acordo, Senhor, com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar um minutinho, meus irmãos? O irmão Rafael vai dar só uma rápida informação aos irmãos, e depois o irmão Zé vai estar fazendo o lançamento do seu CD. Quero dizer aos irmãos que aqui em Limeira nós temos um conselho do crivo,
e já está preparando ali para fazer as entrevistas com os irmãos para a consagração em setembro. E também na convenção, para evangelistas, pastores, alguns irmãos. E esses irmãos, tudo, irmão, tem que interpretar texto bíblico para o conselho do crivo e cantar hino também, viu? Cantar hino, pastor. Pastor Jurandir é o presidente do conselho, aí 7 pastores, e pedir a ele, irmão, inclua lá, bota, porque é duro quando a gente fala, vamos cantar o hino 15, aí fala pastor assim, só canta, irmão, ele faz assim, ó, não sei não, irmão. É que tem uns que veio da Deus é amor, avivamento bíblico, quadrangular, você só canta um corinho e ele não aprendeu a cantar os hinos da harpa, não é? Esses dias eu falei com o nosso maestro da orquestra, falei, irmão, cuida dessa orquestra para tocar com mais simplicidade, porque o povo precisa aprender a cantar os hinos da harpa, e vocês fazem um enfeite tão grande que nem nós, que eu já fui músico da banda, toquei todos os hinos da harpa, e às vezes eu não sei que hino é, irmão, porque o negócio é tão enfeitado que eu me perco. Mas que hino é? Só quando começa a cantar mesmo que eu pego o fio da meada, né? Vamos ouvir o irmão Rafael primeiramente, depois nosso irmão Oséias. Paz do Senhor a todos os obreiros. Queria, na verdade, pedir ajuda e agradecer. Agradecer aos obreiros que têm enviado os seus líderes e os seus jovens para os trabalhos que estamos realizando aqui no Templo Sede. Nós estamos no início de um trabalho. São 6 a 7 meses de trabalho com a Almadicli, com jovens, e tem sido difícil. Tem muitos líderes ainda que a gente convida para estar nas reuniões, liga para ele, às vezes afirmam que virão e não vêm. E nós estamos tendo eventos todo mês, e às vezes a sua congregação, os seus jovens, acaba ficando sem a participação aqui no Templo Sede. Nós tivemos já o trabalho no início do mês, que foi o culto geral no quarto sábado, tivemos a Almadicli em fevereiro, tivemos o culto, a vigília em março, tivemos também mais um culto geral também em março, tivemos um encontro feminino em abril com as moças, e tivemos agora no mês de maio um culto geral, e vamos ter agora o encontro de solteiros no começo de junho agora, juntamente com o encontro de casais. É possível que algum dirigente nem esteja sabendo desses trabalhos, porque os líderes não estão vindo aqui. É difícil a gente ir até a congregação, então, quando nós darmos os comunicados aos líderes todo mês, se possível, os pastores nos ajudarem, incentivando os líderes para estarem ligados no trabalho da Almadicli, nós vamos agradecer. Quero falar também acerca de um novo trabalho que nós iremos fazer, e eu já termino. Nós estávamos tendo a todo quarto sábado do mês um culto geral de jovens. Nós pedimos aos líderes para não marcar nenhum trabalho de jovens nessa data, nenhum congresso, para que todos os jovens estejam aqui no Templo Sede todo quarto sábado do mês. Nós teremos o próximo agora dia 22 de junho, às 7h30 da noite. Nesse trabalho, o Espírito Santo deixou claro para mim, eu repassei ao pastor Levi, ele aprovou. Ele deixou claro para mim, dirigentes, que se nós não mudarmos a realidade dessa juventude, a consciência dessa juventude, o congresso da Almadicli, desse ano que virá, será apenas brilho para olhos humanos. Ele me disse isso, ele me confrontou dessa forma. Ele me disse assim: Rafael, eu preciso que esses jovens estejam ligados na videira verdadeira. E quem está ligado na videira verdadeira, esse dá muitos frutos. Se não dá fruto, significa que não está ligado na videira. E o Senhor deixou claro para mim: se não estiver ligado na videira e não der frutos, eu atiro e jogo no fogo. O Senhor me disse: eu cobrarei de você, Rafael, se ao menos você não trazer a consciência destes jovens a realidade do céu e do inferno, e que eles precisam dar frutos dessa terra. Perguntei a alguns jovens se eles já haviam tido oportunidade de expulsar demônios. De 120, 4 levantaram as mãos. Quantos já salvaram, já ganharam uma alma para Jesus? De 120, 4 a 5 levantaram as mãos, e eu fiquei triste, fiquei preocupado. Então nós começamos um projeto no mês passado chamado, ou melhor, nesse mês, chamado Projeto Florescer Jovens Ligados na Videira. Portanto, dia 22 de junho é a continuação. Nós teremos a base naquilo que Jesus disse quando Ele ressuscitou e foi até aos 11. Ele disse assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo.
Aí ele falou: e esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e por último, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então isto deve obrigatoriamente acontecer na vida dos nossos jovens, se eles estão ligados em Jesus Cristo. Então neste projeto nós estaremos trabalhando com essas bases, com esses pilares. Dia 22 nós colocaremos um tema neste culto, expulsando demônios. E eu não estou chamando de culto, estou chamando de projeto, porque nós fecharemos a porta, tudo com autorização do pastor. Eu peço que os obreiros orientem os jovens a não virem com crianças e nem com adolescentes. É de 17 anos para cima, porque nós iremos chocar tudo dentro da palavra do Senhor, para que o trabalho da Alma de Cli 2014 seja totalmente evangelístico, e venhamos ganhar almas em o nome do Senhor Jesus. E eu preciso da ajuda dos pastores, da ajuda dos dirigentes. Quantos podem dar um amém por este trabalho, por favor? Me ajudem em oração. Dia 14 nós teremos uma vigília com todos os líderes, aqui no Templo Sede, às 23 horas. Eles precisam estar, para que o Senhor nos revele o que devemos fazer com essa juventude. Deus abençoe, muito obrigado. Amém. Meus irmãos, já chegaram os irmãos do Jardim Manacá. Irmão Evandro, o presbítero Evandro, está apresentando 2 obreiros como cooperadores ali daquela congregação. Rodrigo Lima Silva, fica em pé. Rodrigo Lima Silva e Heleno Araújo do Nascimento. Vamos receber os nossos irmãos com bem-vindo em nome de Jesus, digamos amém. Deus abençoe os nossos irmãos. Vamos ouvir neste momento um hino pelo nosso irmão Oséias de Lima. Ele está lançando seu primeiro LP. E o pastor Enerique estará ali, irmãos, à frente. Tem esses materiais que ele está apresentando aos irmãos que quiserem levar de recordação para ouvir a pregação do nosso irmão, todo o material. Os irmãos têm liberdade de fazê-lo. Então, está ali à esquerda no balcão, onde os irmãos estão colaborando com ele e vendendo aos irmãos. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém. Primeiramente quero agradecer a Deus por essa... Só um pouquinho. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, ao pastor Levi, que tem me ajudado, a todos os dirigentes de Corderópolis, o pastor Rovilson, por ter me incentivado a esse trabalho que fazia 16 anos esperando pela gravação do CD, e aqui está nas minhas mãos, amém? Por título, Tem Esperança para Você. Mas nessa noite eu vou louvar o hino que traz por título, Deus, Ele é Maior, amém? Pode soltar. Aleluia. Toda honra, toda glória, todo louvor, aleluia. Deus é maior que a tua vida, é maior que os problemas, resolve causas perdidas. Deus é maior que a tua dor, é maior que as doenças, Ele sara todas as feridas. Se levante para vencer, pare agora de sofrer. Ele é a ressurreição, é o caminho para a salvação. Deus é o maior do que esse mundo de ilusão. A honra pertence a Ele, a glória é todo dele, a força pertence a Ele, e o poder é todo dele. Ele é o soberano, ninguém pode lhe deter. Ele é o advogado quando alguém condena você. Ele é o teu socorro quando ninguém vem te socorrer. Faz o fraco ficar forte, Ele tem todo o poder. É o soberano, ninguém pode lhe deter.
Ele é o advogado quando alguém condena você. Ele é o teu socorro quando ninguém vem te socorrer. Faz o fraco fica forte, Ele tem todo o poder. Aleluia, levante as tuas mãos e adore, exalte o nome do Senhor. Aleluia, o Deus, Ele é maior do que a tua luta, maior do que a tua dor, maior do que a tua enfermidade. É por isso que Ele está aqui nessa noite, para ouvir a tua adoração, para ouvir o teu clamor. Aleluia, exalte o nome dEle. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Deus é maior que o inimigo, é maior que o pecado, porém salva o pecador. Deus é maior que a nação, é maior que a multidão, só Ele tem a solução. Não há tempo a perder, pare agora de esconder. Manifesta o teu perdão, abra já teu coração. Deus é o maior, vai dar vitória pra você. A honra pertence a Ele, a glória é todo dele, a força pertence a Ele, e o poder é todo dele. Ele é o soberano, ninguém pode lhe deter. Ele é o advogado quando alguém condena você. Ele é o teu socorro quando ninguém vem te socorrer. Faz o fraco fica forte, Ele tem todo o poder. A honra pertence a Ele, a força é todo dele, a força pertence a Ele, e o poder é todo dele. Ele é o soberano, ninguém pode lhe deter. Ele é o advogado quando alguém condena você. Ele é o teu socorro quando ninguém vem te socorrer. Faz o fraco fica forte, Ele tem todo o poder. Amém. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe nosso irmão, nosso irmão Oséias, os irmãos que sentiram o coração, convidar o nosso irmão para cantar na sua congregação, para cooperar com nosso material, né? Pastor Jesué está dizendo que ele está com o tablet dele ali, mas diz que junto está a Bíblia também, de papel, não é verdade? Está a Bíblia de papel, né? Mas o primeiro tablet, irmão, quem usou foi Moisés, né? Estava na pedra, né? Na pedra lá está a lei, né? Então estava lá, grafado lá na pedra, né? 2 tábuas lá. Moisés quebrou, né? O primeiro tablet, né? Depois Deus fez outro novo, né? Mas está tudo bem, irmão. Eu tenho também, mas não uso, que eu tenho medo de encostar o dedo nele, ele mudar a página e como é que eu fico? Eu me perco todo, né? Então, por enquanto, eu não me acostumei ainda, né? Me deram de presente, eu estou devagar com esse negócio, né? Nossos jovens adolescentes estão pedindo para informar os irmãos sobre a festa aqui na sede dos adolescentes, que é dia 15 e 16 de junho. Tema: Vitória pelo sangue de Jesus.
No sábado, dia 15, o pregador Rodrigo Soeiro. E no domingo, o pastor Cícero Ribeiro, do Rio de Janeiro. Rodrigo Soeiro é de São Paulo. Esse rapazinho, ele estava lá na vigília do irmão Jesuel. Eu nem vi ele pregando, que eu fui no começo, depois eu fui embora para casa, né? E ele ficou pregando. Ele é pastor mesmo, irmão Jesuel? O senhor não estava lá, não? Esse rapaz aqui, não é porque ele está de barba ou camiseta, não, só. Mas eu queria ter certeza, né? Porque disse que ele é de São Paulo. É mesmo? É pastor mesmo? Pastor mesmo? É? Porque não precisa ter cara, precisa ser mesmo, né? Tá bom, que Deus abençoe. Diz que é de São Paulo, rapazinho, não é? Aí nós vamos ver. É dia 15, ele está aqui. E dia 16 é o pastor Cícero, do Rio de Janeiro. Todos os irmãos, permita que seus adolescentes lá venham para participar dessa festa maravilhosa, em nome de Jesus. Vamos colocar-nos em pé, agradecer a Deus pela vida do pastor Enerique. E a festa, o trabalho com os casais será no sábado à noite, não é? Sexta-feira, dia 7 de junho, não é? Semana que vem, sábado à noite e domingo de manhã e domingo à noite. São 4 reuniões, né? E depois, para completar, tem no dia 12, que é o dia dos namorados, não é? Então os casais terão um jantar especial lá no Centro Evangelístico, 3º andar, um salão que foi feito, estão terminando agora, vão pintar naquela correria e preparando banheiro, tudo para já ser lá, para não precisar pagar aluguel de salão e tal. Então os casais irão lá. Pode ser, temos 30 convites ainda disponível para 30 casais, R$40. Não saia hoje aqui, irmão, que é obreiro, principalmente para participar desta reunião ali, irmão. Vou ouvir os ensinamentos, não é? Que teremos ali, e um jantar especial com a sua esposa naquela noite do dia dos namorados, tá certo? Pastor... Irmãos, 30 segundos. Eu esqueci de falar desse DVD. Os Illuminati e a Nova Ordem Mundial. Esse DVD, o pastor Zé Wellington me ouviu falando sobre ele no Maranhão. Aqui eu falo tudo sobre a morte da princesa Diana, a morte do reverendo Martin Luther King. Aqui eu falo sobre a morte do presidente Kennedy. E atenção, aqui eu falo sobre os filmes da Avatar, Lua Nova, Crepúsculo, Amanhecer, o filme Matrix e Harry Potter. Aqui eu falo tudo sobre a investida dos Illuminati e a Nova Ordem Mundial. Sabe por quê? Nova Era? Nova Era nós detonamos porque veio com uma mensagem fraca. Só que a Nova Ordem não vem com teologia, ela vem com política financeira muito forte. Então os obreiros, se puder levar, este DVD, Os Illuminati e a Nova Ordem Mundial. Uma maravilha, irmão, esse assunto. Pastor Jurandir está lembrando que hoje é o último dia para a entrega dos cadastros dos candidatos à consagração. Se o dirigente não trouxe hoje, já demos, olha, quantos meses? O mês passado nós avisamos, tem 30 dias, não é? Hoje encerrou, entendeu? Então, se o dirigente não trouxe, não adianta trazer, irmão, que já vai ser reprovado já, porque está intempestivo. A secretaria já não vai receber mais a partir de amanhã, está entendendo? Então, encerrou. Esse negócio de apresentar o obreiro na última hora, para a gente ver, CPE, certidões, não é? Serasa, SPC e tanta coisa, não é? Não funciona. Tem que ser com tempo, para nós estudarmos cuidadosamente e não consagrarmos obreiros de qualquer maneira. Esses dias, pastor Enerique está lá, né? Esses dias, um obreiro saiu de nós, viu? Foi convidado para um pastor nosso, do Belém, no interior, combinou com o pastor, você vem para cooperar comigo,
que com 15 dias eu te consagro a pastor lá no Belém. E consagrou mesmo. Consagrou mesmo. Consagrou mesmo. Ele veio, chegou aqui, passou aqui no guarda, aqui, que era um obreiro nosso, já não é mais, mas era um pastor nosso, e falou para ele, olha, está aqui, ó, sou pastor. Se eu tivesse aqui, eu não era pastor, agora eu sou. E do Ministério do Belém. Passou o tempo, passou os anos, não é? Esse pastor foi preso lá na cidade dele, né? Saiu na primeira página do jornal, né? Esse que foi consagrado em 15 dias, né? E agora está ligando para mim, se eu não recebo ela aqui, porque tem família aqui em Limeira e tal. Falei, não, mas eu sou do Belém, irmão, do Belém. Falei, pois é, mas você saiu daqui presbítero, não é? Até presbítero eu vou pensar se nós vamos receber você, porque o que você fez, rapaz, foi feio demais. Foi feio você e o pastor presidente seu, porque enganaram até o pastor Zé Wellington, porque ele era procurado pela polícia por tráfico, viu, irmão? 5 anos procurado pela polícia. E o pastor dele, que consagrou ele, lá do interior, enganou até o pastor Zé Wellington, porque disse, todos os documentos dele estão guardados comigo, eu vou trazer. Até hoje não trouxe, porque a certidão criminal, a capivara era cumprida, não é? Não vou dizer que ele é uma má pessoa, não, é uma boa pessoa. Está transformado? Está. Mas que tem capivara, tem, uai. Não é verdade? E não dá para consagrar obreiro assim. Primeiro limpa tudo direitinho, depois a gente consagra. Não é? Então, tem que ter um critério. Não adianta nem apadrinhamento, nem amigo, nem nada. Tem que ter critérios, tudo certinho, para não ter problema. Pastor Jonas Rodrigues orando, e nós estaremos, ao final, recebendo a bênção apostólica com o pastor Joel Amâncio. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Oremos. Bendito e maravilhoso Deus, Pai Celestial, rendemos graças, Senhor, por esta reunião, ó Deus, por tudo que aqui foi tratado. Pai, suplicamos para que em tudo e sobre tudo o Teu nome seja exaltado e glorificado. Pai Celestial, agradecemos pela mensagem da Tua palavra. Senhor, pedimos que nos dê graça para, ó Deus, cumprir a nossa missão. Pai, fielmente, como o Senhor Deus preceitua a Tua palavra. Toma cada pastor em Tuas mãos, cada obreiro, que cada um, Senhor, possa, Senhor, se preocupar em fazer, ó Deus, o melhor para o Teu reino. Pai Celestial, nos conduz em paz aos nossos lares. É o que suplicamos agradecidos no nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.